Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 812. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da terça-feira, 11 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado, muito descansado, para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. E começamos com um acontecimento de grande importância, um anúncio do cessar-fogo. O anúncio do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. O anúncio do cessar-fogo foi acordado entre Estados Unidos e Ucrânia. A Rússia não foi convidada, não combinaram com os russos, mas o Trump disse que espera que o Putin aceite o cessar-fogo que ele combinou com a Ucrânia. Eu estou um pouco confuso com essa história toda. Tenho certeza que Tanguy, o Bagdadi, trará aqui explicações embasadas para dar clareza ao que aconteceu no dia de hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para esse bate-papo 812. Já adianta, assim, vou ouvir o Petit Jornal para o Tanguy me explicar. Teremos dificuldade, mas vamos ter dificuldade juntos. Então deixa aqui as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, né, de onde sai a gravação, nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai para o podcast. E deixa aqui um abraço e as boas-vindas também para o pessoal que nos ouve em podcast, em qualquer aplicativo que seja. E, Daniel Souza, eu li essas notícias hoje várias vezes porque eu achei que eu tinha perdido alguma coisa. Eu fiquei imaginando, Daniel, uma situação na qual, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos concordassem, né, com um cessar-fogo junto ao Reino Unido, mas sem avisar a Alemanha, né? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, os Estados Unidos e a Ucrânia, que são aliados, né, assim, tiveram aquele bate-boca naquela sexta-feira antes do Carnaval e tal, mas são aliados, concordaram com o cessar-fogo, só faltou avisar ao país que está agredindo a Ucrânia, né, que está invadindo o território ucraniano. Mas o fato é que, no dia de hoje, Daniel, nessa terça-feira, 11 de março, a gente falou sobre isso ontem, que ia acontecer, nós tivemos hoje um encontro entre uma delegação dos Estados Unidos e da Ucrânia. Aliás, o Zelensky está na Arábia Saudita também, mas não participou das negociações, né? Então a ideia não era que nenhuma alta autoridade, nenhum presidente participasse. Então o Zelensky não participa, já que o Trump não estava presente também, mas eles se reuniram na Arábia Saudita e fecharam o acordo de cessar-fogo, né? Então, nesse momento, Daniel, a gente tem um acordo de cessar-fogo entre dois aliados e a expectativa é que a Rússia se posicione a partir de agora. Eu não sei muito com base em que a Rússia, qual seria exatamente o incentivo, não vou cravar nada porque também, sabe, sei lá, de repente o Putin entra nessa aí também, mas me parece uma ideia meio estranha, né, que dois aliados assinem um acordo de cessar-fogo que não envolva exatamente o país agressor. O Zelensky, Daniel, ao longo dos últimos dias, ele vinha falando em um cessar-fogo por ar e mar. Então seria uma forma de atenuar o conflito, né, de dar uma segurada no conflito, então você continuaria tendo atritos ali por terra, mas o acordo de hoje ele vai muito além, né? Então é um acordo de 30 dias e que envolveria um cessar-fogo total. Então por ar, por mar e por toda a linha de contato. Mas você pode falar assim, caramba, então é um baita acordo de cessar-fogo, né? Um acordo total. A gente só falta combinar com os russos, né? A expressão nunca fez tanto sentido, né? Só falta combinar com os russos. Então, os dois lados, né? Mais uma vez, quando a gente fala dos dois lados, os dois aliados, Estados Unidos e Ucrânia, também disseram que pretendem concluir o mais rápido possível um acordo amplo para a exploração de recursos minerais ucranianos, Daniel Souza. De novo isso, Tanguy, esse papo uma vez mais. É o grande tema, né? O negócio é que os Estados Unidos estão ali cortejando para tentar conseguir os minerais. O Trump entrou nessa coisa toda apenas para conseguir um acordo com a Ucrânia, também o restabelecimento de alguma normalidade econômica com a Rússia, também parar de bancar essa guerra, que ele considera que os Estados Unidos não têm que bancar. Então, existe aí mais uma tentativa do Trump de sair aí como grande pacificador e, ao mesmo tempo, obtendo vantagens econômicas para os Estados Unidos, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Pois é. E aí os Estados Unidos anunciaram também, Daniel, deu uma lida na declaração final, né? Os Estados Unidos anunciam
a volta do compartilhamento de inteligência, que tinha sido cortado depois daquele bate-boca no Salão Oval da Casa Branca, e a volta também da ajuda militar para a Ucrânia. Não fica claro, Daniel, se essa ajuda militar e a volta do compartilhamento de inteligência vai acontecer a partir do momento em que a Rússia aceitar. Eu imagino que não, mas sabe-se lá também. Então, nesse momento, os Estados Unidos voltam a compartilhar dados de inteligência e ajuda militar. Um dado que me chamou a atenção, Daniel, é que na declaração final fica constatado lá que a Ucrânia espera que a Europa seja envolvida em qualquer arranjo do processo de paz. Isso não é uma conclusão dos dois, não é ambos concordam que a Europa tem que ser envolvida. A declaração final diz: a Ucrânia faz constar, a lógica mais ou menos é essa, coloca aí que eu quero que a Europa esteja envolvida, não tem nenhuma negativa, nem uma afirmativa por parte dos Estados Unidos de que isso vai acontecer. Outro ponto importante, que foi naturalmente um tema de discussão o tempo todo durante essas negociações, é que, segundo autoridades ucranianas, foram debatidas questões relacionadas às garantias de segurança. Ora, para a Ucrânia, não faz sentido nenhum assinar um acordo como esse se os Estados Unidos não garantirem a segurança da Ucrânia contra a Rússia. E o que está dito ali, na verdade, o que as autoridades ucranianas disseram isso foi discutido. Qual foi a conclusão? Não foi divulgado. Ninguém sabe se foi dada essa garantia ou não. Eu chutaria que não, que os Estados Unidos não estavam dispostos a oferecer essa segurança. Se oferece essa segurança, Daniel, o cenário ele é completamente diferente. E o Trump, ele disse que, olha, agora a bola está na quadra da Rússia, só a Rússia dizer. Só falta a Rússia dizer. É uma parte pequena, né, Daniel Souza? É que nem aquela negociação de jogador de futebol, fala assim, só falta assinar. Porra, só falta tudo, né? Só falta coisa mais importante de todas, né? Só falta agora a Rússia dizer se aceita os termos da negociação entre Estados Unidos e Ucrânia, sendo que os Estados Unidos são os maiores financiadores da guerra na Ucrânia. Enfim, é um negócio meio doido, né? O Zelensky aproveitou esse momento, Daniel, para dizer que a proposta de cessar-fogo vai colocar tudo em pratos limpos, Daniel, se a Rússia quer mesmo paz ou não. Ô Zelensky, a Rússia invadiu a Ucrânia, cara. Porra, o Putin invadiu a Ucrânia. Eu quero saber se a Rússia quer paz ou não. A Rússia começou a guerra. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei se eu perdi minha sanidade ou se foi o mundo que ficou muito doido. E o Trump disse que vai convidar o Zelensky para voltar à Casa Branca. Isso aqui é uma mensagem de esperança para todos vocês que estão nos ouvindo. Aquela pessoa que você brigou, bateu boca, se exaltou, pode ter rolado um arrependimento, chama de volta. Então o Trump disse que poderia perfeitamente receber Zelensky de volta na Casa Branca e espera que a Rússia aceite a proposta. Donald Trump disse, espera que a Rússia aceite a proposta. E essa é uma daquelas expressões bem americanas, it takes two to tango, ou seja, você precisa de duas pessoas para dançar, né, Daniel? Então não basta a minha vontade, a Rússia tem que fazer aí um movimento, né, para a coisa acontecer. Eu estou imaginando o Putin lendo isso tudo. E ao longo do dia, Daniel, isso também é maravilhoso, né? Ao longo do dia, a Rússia soltou várias declarações dizendo que estava muito tranquila com essas negociações, porque cedo ou tarde os Estados Unidos dariam um posicionamento completo sobre o que tinha acontecido. Então a Rússia está tão confiante nesse diálogo com os Estados Unidos que a Rússia está dizendo, olha, eu estou tranquilo, daqui a pouco eu recebo um zap aí do Trump e ele me conta tudo o que aconteceu para a gente ver como é que a coisa vai seguir. Então, Daniel, tem acordo de cessar-fogo, mas o acordo de cessar-fogo que, sei lá, cara, me parece meio letra morta e depende do que dependia desde o início, depende da Rússia aceitar, né, o que não muda absolutamente nada até o presente momento. Agora, Tang, no dia de hoje, nós tivemos o anúncio por parte da Casa Branca que sim, vai começar a tarifa de 25% sobre todas as exportações para os Estados Unidos de aço e alumínio, sem exceções ou isenções. Meia-noite do dia 12 de março, daqui a alguns minutos, nós teremos o início dessas tarifas, Tang, sem exceções ou isenções. E é interessante porque a informação foi divulgada horas depois do Trump ter anunciado que ia ser 25% para todo mundo, mas que para o Canadá ia ser 50%. Ia ser 50% porque Ontário resolveu colocar uma sobretaxa de 25% nas exportações de eletricidade para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos iam reagir colocando uma tarifa adicional nas importações de aço e alumínio provenientes do Canadá em direção aos Estados Unidos. Ô Daniel Souza,
Você pode fazer um mapa? Eu me perdi, cara. Se vai ter tarifa, se não vai, quando é que começa? Você já se perdeu também? Tá tudo bem aí? Como é que tá? Vai ter tarifa ou não vai, Daniel Souza? Tá confuso. Segundo a Casa Branca, nós tivemos a seguinte informação, abre aspas, uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março, fecha aspas, foi isso que disse o porta-voz da Casa Branca. Por que o Canadá foi citado? Isso foi interpretado como uma forma de dizer, olha, aquilo que o Trump falou de que o Canadá vai ser tarifado de forma diferente, não é nada daquilo, não tem nada de 50%. Então as pessoas estão um pouco confusas, porque apesar do comunicado, há dúvidas se a aplicação da taxa de 50% para o Canadá vai valer ou não, ou se o Canadá vai ser 25% como todo mundo, que vai ter que pagar quando entra o aço e alumínio nos Estados Unidos. É isso, Tanguy. Trocando em miúdos, meia-noite do dia 12 de março, 25% de tarifa para todo o aço e alumínio que entra nos Estados Unidos, sem exceções ou isenções. O Canadá deve ser 25% também, ou não, a gente vai descobrir amanhã. Até a última hora, pode ser que a tarifa seja revogada também, porque a tarifa vai impactar particularmente a indústria automobilística americana, vai impactar também os outros setores importantes que dependem da importação de aço e alumínio. Tem muito CEO americano também pressionando o Trump para voltar atrás. Tá confuso, Tanguy, mas a gente vai se entendendo aí, porque o Donald Trump tem um plano, eu acho. É o que ele diz, ou não. Saberemos em breve. Ô, Daniel Souza, nessa bagunça que tá o mundo, cara, vai ter tarifa, não vai ter guerra, não vai, o negócio tá confuso. O melhor que você tem a fazer é continuar se atualizando com as notícias todas aí na internet e tal. E a NordVPN, ela consegue garantir a sua segurança enquanto você navega nesse mundo doido. Uma coisa que é importante, Daniel, é que é muito sério isso, né? É quando a gente fala sobre essa navegação na internet, tudo isso é mapeado, né? Mapeado pelas Big Techs, por exemplo. O que você fez, onde você foi, o que você comprou. Sites russos, sites chineses, sites americanos. Isso tudo é mapeado. E se você quer garantir, portanto, a sua privacidade na rede, inclusive das Big Techs, né? Que a gente sabe que há uma desconfiança justa, né, com relação ao que se faz com seus dados, é muito importante você ter uma VPN de qualidade, e é por isso que a gente traz aqui a NordVPN. A NordVPN, Daniel, ela garante não apenas a proteção dos seus dados, dos seus dispositivos, seja o seu celular, seja o seu computador, como te garante também uma série de outras possibilidades relacionadas, por exemplo, a acesso a site em outros países, já que você pode utilizar mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. É absolutamente legal e te garante uma série de camadas de segurança. Está falando sobre seguranças relacionadas não apenas aos seus dados, aos seus as informações que você deixa pela internet, que são sempre muito sensíveis. Utilizando o link que está na descrição desse episódio da NordVPN, você ganha 4 meses adicionais no seu plano, além de um super desconto. Então não deixe de acessar, não. Na verdade, Daniel, eu acho que quanto mais confuso fica o mundo, quanto mais a geopolítica se torna importante, quanto mais a internet faz cada vez mais parte da nossa vida, e olha que já faz muito parte da nossa vida, mais proteção você precisa, NordVPN é a escolha do Petit Jornal, Daniel. Tanguy, fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN, um serviço de alta qualidade, oferece proteção aos seus dados, oferece realmente alternativas de navegação super interessantes e, puxa, condições muito, muito vantajosas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo. Não percam essa oportunidade, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dos serviços da NordVPN. Daniel Souza, nossa próxima pauta fala sobre as Filipinas. O ex-presidente Rodrigo Duterte, que presidiu as Filipinas de 2016 a 2022, um cara extremamente polêmico, tinha aquele ar que a gente conhece, né, Daniel, do cara que é ser durão, que diz que com ele não tem conversa, que manda pra vala mesmo, bandido bom, bandido morto. Não sei se tem alguns por aí, né, Daniel Souza? Ele foi preso hoje a partir de um pedido, né, de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI. Ele foi preso, Daniel, pelas matanças na sua guerra às drogas.
Os dados são atrozes, Daniel. Aliás, a gente falava sobre isso aqui enquanto ele era presidente ainda, que a maneira pela qual ele lidava com a questão da criminalidade doméstica era um negócio absolutamente assustador. E o TPI, Daniel, ele estima que entre 2011 e 2019, as políticas do Rodrigo Duterte tenham levado a entre 6 mil e 30 mil mortes. Só para deixar claro, ele, antes de ser presidente, ele era prefeito, né? Ele era prefeito de uma cidade das Filipinas, cidade de Davao. Ele foi prefeito, aliás, lá por 22 anos. E ele sempre se gabava muito, Daniel, de ter tornado a cidade de Davao a cidade mais segura do país. Era segura por quê? Porque basicamente tinha uma política de extermínio, principalmente de população de homens, jovens, pobres, e que naturalmente isso colocava todo mundo com muito medo. E obviamente isso acabava coibindo, né, da pior maneira possível a criminalidade. Por que ele foi investigado apenas pelo período de 2011 a 2019, no período em que ele foi prefeito e depois presidente? Foi apenas nesse período que as Filipinas fizeram parte do Tribunal Penal Internacional. Então as Filipinas aderiram ao TPI no ano de 2011 e, como presidente, Rodrigo Duterte retirou as Filipinas do TPI, exatamente imaginando que isso poderia ser um problema no futuro. Então toda a investigação, que foi iniciada oficialmente em 2021, leva em consideração o período que vai de 2011 a 2019, e se baseou muito no relatório da ONU, Daniel, que constatou que a maioria das vítimas eram homens, jovens, pobres de áreas urbanas, e que a polícia não precisava de mandados de busca e apreensão para realizar batidas domiciliares, porque tudo era respaldado pelo governo. Então era muito comum, Daniel, que você tivesse esses jovens se autoincriminando, assinando eventualmente declarações dizendo que eles eram culpados por alguma coisa e eram presos, e se eles não assinassem, eles eram mortos. Então a acusação é de crime contra a humanidade por direcionar a polícia a cometer ataques contra a população civil com assassinatos de forma sistemática e ampla na campanha de guerra às drogas. É importante lembrar, Daniel, que a filha do Rodrigo Duterte, que é a Sara Duterte, é a atual vice-presidente. O presidente é o Ferdinando Marcos Júnior, também carinhosamente conhecido como Bong Bong. Ele é presidente desde 2022. Ele é filho do Ferdinando Marcos, né, que foi presidente durante quase 20 anos, aliás, mais de 20 anos, entre 65 e 86, era um baita ditador também. Então, a filha do Rodrigo Duterte, a Sara Duterte, é vice-presidente. Só que eles romperam. A Sara Duterte, que naturalmente tem ali representa o pai de uma certa maneira, rompeu com o presidente, né? Então, presidente e vice são rompidos. Há uma certa expectativa de que Sara Duterte possa ser candidata nas próximas eleições nas Filipinas no ano de 2028. Então, isso talvez explique, inclusive, por que a polícia das Filipinas colaborou com o TPI e prendeu o Rodrigo Duterte. Lembrando, mais uma vez, as Filipinas nesse momento não fazem parte do TPI, foi retirado pelo próprio Rodrigo Duterte, mas ainda assim as Filipinas colaboraram e ele foi preso, portanto, e vai ser extraditado para Haia, e lá, portanto, vai responder por esse número, que é um negócio impressionante, né? Ele vai ser julgado pela 6 mil a 30 mil mortes entre 2011 e 2019, Daniel. Tem no dia de ontem, nós destacamos aqui no Petit Jornal o derretimento do mercado acionário americano em função das enormes incertezas e também aí de uma percepção de que a economia americana pode entrar em recessão com uma inflação mais alta, algo que foi admitido, possibilidade que foi admitida pelo próprio Trump em declaração à Fox News. Pois bem, no dia de hoje nós tivemos novas quedas. O Dow Jones em Nova York caiu 1,14%, o SP 500 caiu 0,76% e o índice Nasdaq caiu 0,28%. Quer dizer, depois das quedas de hoje tivemos mais quedas, ainda mais com o anúncio aí das tarifas de importação sobre o aço e alumínio de 25% que serão efetivas, que entrarão em vigor realmente nos Estados Unidos a partir da meia-noite desse dia 12 de março. É crescente a pressão, Tanguy, de empresários nos Estados Unidos, de CEOs de grandes empresas, no Donald Trump, pressão sobre o Donald Trump para que ele, estabeleça um mínimo de previsibilidade nessa agenda de tarifas e que também seja algo
gradual. É claro que o Donald Trump não está cometendo nenhum tipo de estelionato eleitoral, ele prometeu isso na campanha, os americanos votaram nesse projeto, Trump tem legitimidade para levar adiante tarifas de importação mais altas, para tentar de alguma forma reindustrializar os Estados Unidos, mas isso tem que ser feito com um mínimo de organização, tem que ser feito com um mínimo de planejamento, para que você não impacte de maneira severa as próprias empresas americanas, que acabam sofrendo demais com essa instabilidade que está sendo observada. A gente está falando de uma América que tem aí cadeias globais de valor importantes, empresas americanas que têm que ter aí alguma previsibilidade, e o aumento de custos de uma hora para outra é algo difícil de ser gerenciado, é algo difícil de ser administrado, e o aumento das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio terão um impacto certamente sobre o preço dos automóveis. E o aumento do preço dos automóveis nos Estados Unidos é algo que também vai impactar aí a popularidade do Donald Trump, que já está pressionada nessas primeiras semanas de governo. Lembrando sempre que a gente está falando de um Trump que está no governo há aproximadamente 45, 50 dias, quer dizer, é um governo muito intenso, embora tenha sido relativamente curto até aqui. Ô, Daniel Souza, eu quero fazer uma nota rápida aqui para falar sobre a Romênia. Essa era uma pauta que estava ontem, né? Acabou caindo devido à quantidade de assuntos. Mas só para lembrar, a gente teve o primeiro turno das eleições romenas no ano passado, em dezembro do ano passado, e o segundo turno aconteceria em janeiro desse ano agora. Faltando apenas 2 dias para as eleições, a Suprema Corte da Romênia anulou a eleição presidencial que tinha acontecido anteriormente. A acusação era de que você tinha tido uma série de relatórios confidenciais dos serviços de segurança que apontaram ataques híbridos agressivos da Rússia, o que comprometeu, portanto, a integridade do pleito. Não pode ser. A Rússia está tentando interferir na eleição de um país próximo. Estranho. É estranho, né, Daniel? A gente fica pensando, será que a Rússia faria isso? E o que chamou a atenção, Daniel, é que houve uma diferença muito, mas muito grande entre todas as pesquisas e o resultado nas urnas. Foi uma diferença, tipo, o candidato, né, que era o candidato pró-Rússia, que é o Kalin Georgescu, ele tinha, tipo, 5% das intenções de voto, na hora que abriu as urnas ele estava com 20 e tantos por cento. Então, aquilo chamou a atenção, não que as pesquisas sejam infalíveis, aliás, longe disso, mas o que as forças de segurança disseram, olha, teve efetivamente ataques híbridos por parte da Rússia. Então, teve a anulação do primeiro turno das eleições e, portanto, nós teremos finalmente um novo primeiro turno das eleições. A informação que a gente teve desse final de semana agora, Daniel, isso foi no último domingo, é que a Autoridade Eleitoral Central da Romênia não aceitou a candidatura do Kalin Georgescu, que é o candidato romeno pró-Rússia. Então, a decisão ela foi baseada numa ideia de que, olha, o Kalin Georgescu ele tem uma série de posturas que são antidemocráticas, que são radicalizadas, e foi ele que trouxe a interferência da Rússia contra a Romênia, portanto, uma forma de boicote ao sistema eleitoral, ao sistema democrático romeno. Então, a candidatura dele não foi aceita, isso naturalmente levou a uma série de manifestações dos seus apoiadores. Tivemos, obviamente, manifestações nos Estados Unidos por parte de Donald Trump e Elon Musk, que disseram que isso é absolutamente antidemocrático, que ele tem que poder disputar as eleições, mas o fato, Daniel, é que teremos, a princípio, pelo menos até esse momento, teremos novas eleições na Romênia, a princípio sem a presença de Kalin Georgescu, que é o candidato pró-Rússia e alinhado ali às pautas da extrema-direita dentro da Romênia, Daniel. Tem aqui também uma nota rápida que no dia de hoje o Parlamento de Portugal rejeitou um voto de confiança ao atual governo. A rejeição do voto de confiança ocorre 11 meses, apenas 11 meses após a formação do governo do primeiro-ministro Luís Montenegro, de centro-direita. O placar final fechou em 142 votos contra a moção de confiança e 88 votos a favor, sem abstenções. A votação foi proposta na última quinta-feira pelo próprio Montenegro, depois que a oposição questionou sua integridade devido às atividades de uma empresa de consultoria que ele fundou e que tem aí, entre os seus clientes, algumas empresas que têm relações
com o governo português. Agora cabe ao presidente, né? O presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, decidir se convocará uma nova eleição, porque formalmente é ele que dissolve o governo, e ele já deu sinais de que sim, que vai dissolver o governo e que novas eleições aconteceriam em maio. E aí cria-se uma grande expectativa, porque a gente estaria falando do terceiro pleito eleitoral em 3 anos, né? Um parlamento português que está aí muito dividido entre o PS e o PSD, né? O PS de centro-esquerda, o PSD de centro-direita, votações muito apertadas, e o crescimento do Chega, né? Que é a direita radical, e existe aí muita expectativa sobre o que acontecerá com a votação do Chega nessa nova eleição em Portugal. Havia ali um acordo de cavalheiros, né? O PS acabou deixando até o PSD formar o governo, o PSD junto com a CDS, né? Que formaram a Aliança Democrática, e dessa forma não houve ali nenhuma pressão para que a centro-direita se sentisse tentada a se aliar ao Chega. Aliás, o Montenegro, a bem da verdade, sempre disse que não formaria governo com o Chega. E vamos ver o que acontece agora nas novas eleições que devem ser convocadas pelo presidente do país, o Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos acompanhar o que acontece na terrinha, Daniel Souza, lá em Portugal. Agora, para a geleia da Shakira, Daniel Souza, eu queria falar sobre a descoberta de recursos que podem te ajudar a fugir de drones, né? Risco que os drones trazem. O que você traz pra gente, Daniel? Qual é a alternativa para fugir dos drones? É exatamente isso, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, aliás, num dia em que Moscou foi atacada, né, com drones ucranianos, nós tivemos aí uma notícia que tem circulado e que tem chamado a atenção. O exército da Rússia está adotando, em pleno século XXI, uma técnica, né, uma estratégia comum do passado. Ele passou a transportar, o exército, parte de suas tropas e de seus mantimentos e de seus suprimentos rumo ao fronte na Ucrânia em cavalos e burros. Por quê? Porque os russos perceberam que cavalos e burros acabam sendo uma forma um pouco mais interessante de se esquivar dos drones ucranianos. Drones ucranianos que têm tido sucesso no ataque a blindados. Então, por que a gente vai ficar transportando nossos suprimentos em blindados se a gente pode transportar nossos suprimentos em cavalos e burros? Veja você, Tanguy, você que fica aí pensando que, poxa, eu posso aqui utilizar blindados de alta tecnologia. Não, os cavalos e burros ainda têm espaço nas guerras em pleno século XXI, Tanguy. Ô, Daniel Souza, cavalos e burros deram certo contra Napoleão. Napoleão não tinha drones, mas aí é detalhe, né, Daniel Souza? Mas já deram certo em algum momento do passado. Vamos ver como é que a Rússia vai lidar com isso. Daniel Souza, esse episódio foi um oferecimento da NordVPN, os nossos parceiros que garantem, portanto, a sua segurança ao navegar na internet, uma série de opções na internet. E fica aqui, Daniel, o convite para você que nos acompanha, para você que curte o Petit Jornal, para conhecer o nosso outro projeto, que é o projeto do Petit Cursos. A gente tem falado muito sobre Donald Trump, né, Daniel? A gente está tendo um curso que está acontecendo exatamente agora sobre os Estados Unidos. Aliás, que aula que Daniel Souza conduziu na noite de hoje, nessa terça-feira, 11 de março, sobre a economia dos Estados Unidos. E basicamente o que Daniel Souza me provou por A mais B é que o que Donald Trump está fazendo não é novidade. É basicamente os Estados Unidos voltando a fazer o que eles sempre fizeram, com exceção do período pós-1945. Quer entender o que o McKinley tem a ver com isso? Quer entender o que o Roosevelt tem a ver com isso? Quer entender o que essa galera tem a ver com isso? Acessa lá, petcursos.com.br, você vai ter acesso, inclusive, a todas as aulas já gravadas, além das aulas que são dadas toda terça-feira à noite, lá no Petit Curso, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere se tornar um apoiador. Afinal, no descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática, instantânea,
que você tem de apoiar o Petit, você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do Petit Jornal. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.